E aí, bem-vindo você, meu querido aluno, mais uma vez. Bem-vinda você, minha querida aluna, mais uma vez aqui para o nosso curso completo de informática para concurso público aqui no YouTube, sendo replicado lá no Eu Vou Passar, onde você pode baixar as aulas para o seu computador. Esta é a nossa aula de número 14 e nós vamos continuar com o assunto de hardware avançado, tá? A gente começou a ver barramentos, começou a ver um nível de aprofundamento maior em barramentos do que tinha visto na parte do módulo básico, o que é perfeitamente normal, porque a gente está pegando pesado agora, tentando mostrar todo o conteúdo que eu considero útil para você, mesmo tecnologias antigas, tecnologias que você pode julgar que não são mais necessárias, que ninguém usa hoje, mas é bom a gente apresentar sempre como era para poder apresentar como está hoje em dia, certo? Eu estou testando alguns novos recursos visuais, certo? Aqui para essa aula, recursos multimídia, então eu gostaria de avisar que de vez em quando um convidado especial vai aparecer aqui no vídeo, aqui, certo? Como, por exemplo, agora o nosso convidado especial é o Incrível Hulk. Ele está balançando a cabeça dizendo provavelmente que você não pode esquecer uma dica que eu vou mostrar, ou que ele não admite que a banca tenha escrito uma questão daquele jeito. Então nós temos aqui o nosso amigo, o Incrível Hulk. Futuramente ele vai aparecer para chamar a sua atenção para alguns pontos da nossa aula, certo? E nós vamos começar a nossa aula exatamente agora. Vamos lá? A gente terminou vendo a placa-mãe, os principais barramentos que a gente viu até agora, como eles são distribuídos na placa-mãe. Vamos começar a ver outros barramentos, um barramento que era interno e externo e que nunca foi comum em placa-mãe alguma, tá? Que ele é o barramento SCSI. A gente fala SCSI, tá? Olha só, nenhum micro de casa teve barramento SCSI. Para não dizer nenhum, deve ter tido alguém louco por informática que deva ter comprado barramento SCSI ou coisa parecida, certo? Mas não era comum. O barramento SCSI ele era usado muito usado em servidores, em computadores que vão funcionar como servidores de rede, tá? Era comum naquela época usar o barramento SCSI. O barramento SCSI originalmente havia sido criado para discos, originalmente. Então, naquela época havia o IDE, que foi a última coisa que a gente viu, a penúltima coisa antes do Serial ATA, né? Havia o IDE, e para micros de casa, para a gente ligar, você ia numa loja comprar um disco rígido, provavelmente ele era IDE na época, certo? Mas se você fosse comprar um disco rígido para um servidor, um disco rígido para um computador que iria trabalhar centralizado no centro nervoso de uma rede, você provavelmente ia comprar discos rígidos no barramento SCSI, certo? A velocidade dele, se comparada à velocidade do IDE, era boa, mas se comparada às velocidades de hoje em dia, sinceramente, ele perde feio. Ele perde do SATA e perde muito feio do SATA, tá? Então, assim, hoje em dia, discos rígidos são ligados no SATA ou, como a gente viu na aula passada, no PCI Express. Também é possível encontrar discos sendo conectados no PCI Express. Mas o SATA é o mais comum e o SCSI já era, certo? Nunca foi comum, na verdade, em computadores pessoais, ele nunca foi comum. E ele não era um barramento encontrado na própria placa-mãe. Ele não era normalmente um barramento que se encontrava fisicamente na placa-mãe. Era necessário comprar uma placa, como essa placa aqui, controladora, tá? Que ela se conectava no slot na placa-mãe. Acredito que esse slot seja um PCI, certo? E você encaixava essa placa e então você poderia ligar um HD aqui. Você ligava o seu disco SCSI aqui, tá? Uma coisa que é engraçada é que, além de discos, esse barramento também fazia conexões externas. Olha só, tem duas portas aqui que eram justamente usadas para conectar externamente dispositivos a esse SCSI. E os dispositivos eram scanners e impressoras na época, certo? É uma coisa meio absurda você falar por exemplo, um barramento que foi criado para discos, mas que também servia para impressoras. Porque também existem impressoras de alto volume, de alta velocidade de impressão. Impressoras grandes, dessas gráficas rápidas, por exemplo, elas
são ligadas no barramento SCSI, ou eram, pelo menos, há alguns anos atrás, era mais comum encontrar elas ligadas no barramento SCSI, já que hoje a maioria das impressoras grandes elas são ligadas diretamente na rede, elas não são ligadas diretamente em computadores, certo? Então o SCSI já era o SCSI, se falarem, podem até mencionar o que numa questão maior, eles falarem sobre o SCSI, por exemplo, o barramento SATA está sendo substituído pelo barramento SCSI, e você sabe que isso é mentira, porque o SCSI é um barramento antigo, certo? Deixa só eu explicar uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar, talvez valha a pena mencionar, que é o seguinte, certo? Cadê aqui? Pronto. No que diz respeito ao mercado doméstico e de pequenas empresas, a gente costumava ligar os discos rígidos no barramento IDE, também chamado de PATA. E hoje a gente usa o barramento SATA, ok? No que concerne a servidores, computadores de maior porte, eu não vou nem botar casa, que eu acho que não é nem o termo certo, eu acho que micros ou computadores pessoais, certo? Mesmo em empresas, computadores que os funcionários usam, seria o termo ideal. Nos nossos servidores, antigamente se usava o SCSI. E hoje existe um barramento que substituiu o SCSI. E ele também não é comum porque ele é mais caro. É uma versão do SATA. É uma variação, vamos dizer assim. É chamado SAS, certo? SAS significa SCSI serial. Eu quero que você preste bem atenção a isso, viu? Preste bem atenção a isso, que é o seguinte. Tanto o barramento IDE, que era usado antigamente para micros pessoais, como o barramento SCSI são paralelos. Então, esse barramento aqui e esse barramento aqui são paralelos, certo? E foram substituídos por barramentos seriais, ou seja, deixou-se de ter uma largura muito grande com vários fios para trocar por um barramento com apenas um único fio nos dois casos. E nos dois casos, o SAS é mais rápido que o SCSI, o SATA é mais rápido que o IDE. Então, eu estou citando os nomes dos barramentos para que você entenda. Então, SATA é o barramento usado para discos, hoje em dia para micros pessoais, no geral, qualquer computador, inclusive laptops. SAS é um barramento serial usado para discos em tecnologias de servidores, computadores de maior porte, computadores que exigem mais velocidade e que, por isso, normalmente usam tecnologias mais rápidas e, consequentemente, mais caras, ok? Não é comum encontrar computadores pessoais usando SAS, não é, ok? Até porque, na boa, o SATA faz muito bem o seu papel, ele é bem rápido para o que a gente quer para um micro de casa, tá? Vamos lá. Então, o SCSI já era. Vamos começar a ver os barramentos externos, tá? Barramentos que aparecem na forma de portas na parte externa do seu gabinete, do seu computador. Eu, infelizmente, novamente, você pode até questionar porque eu estou mostrando tecnologias tão antigas. Porque pode ser que numa prova eles perguntem ou mencionem o termo. E aí você, poxa, mas eu nunca vi isso. E é muito mais provável que um elaborador de uma prova de informática, ele não use de imaginação para escrever uma questão. Ele vai trazer termos que ele conhece do dia a dia, mas que não estão colocados no contexto certo. Então ele vai criar uma questão dizendo, por exemplo, que o barramento RS-232, que é um barramento serial, está vindo para substituir os barramentos atuais que são paralelos. Bom, a gente sabe, certo? A gente sabe, olha aí o Hulk reclamando do tipo de pergunta, é uma pergunta sem sentido, mas é uma pergunta para pegar você, certo? Se o elaborador criar uma pergunta como essa, você vai saber agora que ela não é verdade. Mas você sabe que os barramentos paralelos estão sendo substituídos por versões seriais. Então você sabe que os barramentos paralelos, eles estão deixando o mercado,
já há algum tempo, diga-se passagem, a maioria já aposentou de vez, e dando lugar a barramentos seriais. Mas este barramento, apesar de ser serial, ele não é novo. Pelo contrário, este barramento que a gente vai ver agora é o mais antigo exemplo de barramento externo para computadores pessoais. Ele existia na época do chamado PCXT, lá no iniciozinho, finalzinho da década de 80. Então esse barramento existe há muito tempo, certo? Olha só, vou tirar aqui, um barramento antigamente serial, porque só existia ele como serial, mas o nome técnico que foi usado para se referir a ele em várias questões de prova há alguns anos atrás é RS-232. Ele era encaixado numa porta que era mais ou menos assim. A foto não foi muito feliz, tá? Desculpem, ela ficou muito escura. Mas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pinos de conexão. Era o mesmo, falando em velharia, era o mesmo pino do conector do joystick do videogame Atari. Caso alguém lembre do videogame Atari, certo? Talvez você nem se lembre disso, não sabe nem que troço é esse, mas é o mesmo conector. O nome do conector, o formato desse conector é DB9. DB9, certo? É um conector com 9 pinos, tá? Ele é um barramento que não existe mais, era usado para ligar mouse e teclado na época, certo? Não existe mais, então é só para mencionar quem é esse bendito, certo? Vamos passar para a próxima. O barramento PS2. O barramento PS2 é antigo também. Ele veio para substituir o barramento RS-232 na função de teclado e mouse. Engraçado, ele só tem essa função realmente. Então aparecem dois conectores na traseira do seu computador, dois conectores, um roxo e um verde. Eu posso estar enganado, mas eu não vou me lembrar, posso até estar enganado porque faz muito tempo, mas o roxo é para teclado e o verde é para mouse, certo? E o interessante é que ainda hoje ele pode ser encontrado. Se você compra um PC, um computador de mesa, um desktop, desses desktops que vendem aí no Carrefour, vendem aí no Extra, vendem aí no Pão de Açúcar, não sei se o Pão de Açúcar tem, acho que não, o Pão de Açúcar só é comida, né? Mas nesses supermercados que tem de tudo, então você compra lá aqueles desktops já prontos, da Positivo, da HP e tal, eles normalmente vêm com esse encaixe atrás do gabinete. Então, por quê? Porque até para reaproveitar várias peças mais baratas, como teclados nesse formato, mouses nesse formato, porque a maioria dos teclados bons hoje é USB. A maioria dos mouses bons hoje é USB ou sem fio. Então, esse conector ainda existe em computadores de menor custo, certo? Em computadores mais baratos, tá? É usado somente para teclado, barramento PS2, teclado e mouse, só para isso. Vamos conhecer um barramento da época do barramento serial. Essa foto é até melhor. Essa foto é até melhor para especificar o barramento serial. Ó, isso aqui é aquela porta DB9 que eu falei, ó, tem duas aqui. Aquela porta DB9 que é a porta do barramento serial. Nós temos uma foto mais perfeita aqui, certo? O barramento paralelo, ele era formado por uma porta com 25 pinos. Adivinha o nome dela? Adivinha o nome dela? Exatamente, DB25. É o formato, note, o nome disso é o formato, isso é o formato do encaixe. O formato do encaixe, DB25, ok? Era usado em impressoras e scanners. As impressoras domésticas, os scanners domésticos eram ligados pela porta paralela. O zip drive, você lembra do zip drive que eu falei na aula de hardware básico? Pronto, o zip drive e algumas unidades externas de CD e DVD daquela época também eram ligadas aqui na porta paralela. E normalmente, como só tinha uma ou duas no máximo, você não podia ter muitos desses equipamentos. Um scanner, uma impressora, vou ligar o pendrive, eu tinha que desconectar o scanner para conectar o zip drive. Eu disse pendrive, né? Mas é zip drive. Vou conectar o zip drive, tenho que tirar a impressora e botar o zip drive na porta paralela, certo? Então, isso já era. Vou falar um termo que já caiu em prova, mas não com o conceito que vocês aprendem, né? O que vão aprender agora, certo?
É só porque eu vou querer mostrar todos os termos possíveis e imagináveis, certo? Vamos ver se eu consigo me lembrar. O cabo que ligava a impressora, na porta paralela era um cabo assim, ó. Numa ponta, ele tinha o conector DB25. Então tá aqui o DB25 macho, né, que é onde tem os pinozinhos metálicos. Então numa ponta era o DB25. Isso é o cabo do barramento paralelo de antigamente. O cabo paralelo, certo? E na outra ponta ele tinha um conector para ligar na impressora. Tinha umas orelhinhas metálicas aqui e tinha um conector estranho em que os pinos metálicos eram no meio, como se fosse uma boca cheia de dentes. Isso me lembra Raul Seixas, uma boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Então, o nome desse conector era Centronics. Centronics. Eu só queria apresentar esse termo aqui, porque já vi em questão de prova e nessas questões de prova falavam sobre Centronics ser outra coisa. Então, você já sabe, o que é Centronics? A outra ponta do conector do cabo paralelo, só isso, era a outra ponta. DB25 numa para ligar no micro, Centronics na outra ponta para ligar na impressora ou no scanner. Isso não existe mais. Quer procurar na internet, vai lá e bota Centronics, conector Centronics no YouTube e pede para ver uma imagem. Aí você vai ver o conector Centronics. É bom, esses termos que eu estou dando, antigos, você vai lá, pesquisa no Google uma imagem e você vê. Você verifica o que é que significa. Né? Já vi, já não vi. É isso aí, certo? Vamos lá, prosseguindo. Prosseguindo aqui. A gente já falou sobre ele, só que aqui eu vou trazer mais conteúdo sobre o barramento USB, certo? Então, esse cara é a razão pela qual todos os outros que eu apresentei agora morreram. Uma vez criado o barramento, claro que levou tempo, obviamente levou tempo, né? E aí não posso dizer que todos os outros morreram porque o PS2 que está aqui, esses dois aqui, certo? Ainda existem nesses computadores de menor custo. Mas não existem porque são importantes ou imprescindíveis. Não, tudo hoje pode ser ligado na USB. Você pega uma placa-mãe, constrói com 20 entradas USB, 20 portas, você pode conectar um escambau de coisa dentro do seu computador, certo? Então vamos lá. Barramento USB é um barramento que a gente já conhece, usado para conectar qualquer tipo de equipamento, qualquer tipo de periférico externo. Teclado, mouse, impressora, scanner, webcam, unidade de disco removível, unidade gravadora de CD externa, imagina, não tem nenhum, máquina fotográfica digital, celular, etc. Pendrive e aí vai. O que você imaginar de periférico externo pode ser ligado pelo USB. Característica do USB, ele é serial. Ele é um serial que substituiu todos os anteriores. Veio para substituir o barramento paralelo, veio para substituir os barramentos RS-232 e PS2. Embora, como eu disse, o PS2 ainda exista. Certo? Uma característica forte que cai em prova, sempre cai em prova. Então, eu vou chamar o Hulk para balançar a cabeça e dizer a você que se você esquecer que o barramento USB permite a conexão de 127 dispositivos, o Hulk vai ficar com muita raiva de você e o Hulk vai gritar aquele Hulk esmaga, certo? Não esqueça disso, não. Permite a conexão de 127 dispositivos no computador, tá? Como é que são 127 dispositivos? Como? Veja só, na traseira do seu computador existem poucas portas USB. A gente vai fazer o desenho agora para entender isso, certo? Vamos fazer o desenho aqui. Na traseira do seu computador existem poucas portas USB. Então, eu vou aproveitar essa área preta que eu não estou aproveitando, mas eu vou aproveitar ela agora, certo? Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui o computador com uma porta, duas portas, três portas, quatro portas USB, certo? E aqui nós temos o teclado, o mouse, vou botar aqui uma impressora,
Pronto. Aí você vai dizer assim, poxa, João, eu tenho aí um equipamento ligado a cada barramento USB, um ligado a cada. Em primeiro lugar, me permita, você não tem um equipamento ligado a cada barramento, porque cada porta dessa não é um barramento. Cada porta dessa é uma conexão e normalmente todas elas estão ligadas ao mesmo barramento, que eu vou desenhar agora em amarelo. Então, o barramento USB é uma coisa só, tá aqui ele, ó. O barramento USB é essa estrada amarela aqui. Todas as portas estariam conectadas ao mesmo barramento USB, ok? Mas tá, eu só tenho 4 portas, João. Como é que eu posso ligar 127 equipamentos? Existem equipamentos que você compra no mercado, como esse aqui. Vamos lá. Você compra um equipamento que é ligado numa porta USB e que, na verdade, vai abrir mais portas USB. Aí você pode conectar aqui, por exemplo, um scanner. Você pode conectar aqui uma webcam. Você pode conectar aqui outra coisa qualquer equipamento. Então, que dispositivo é esse aqui que liga numa porta USB e abre várias outras portas? É um hub USB, certo? Hub USB. O hub USB é um dispositivo que, uma vez conectado numa porta USB, ele abre, ele liga numa porta e automaticamente traz ou amplia, criando várias outras portas. Claro que todos esses componentes ligados ao mesmo tempo, no mesmo computador, a velocidade do barramento vai cair. Mas o número mágico, the magic number is 127, certo? Hyakuni Junana, se você preferir, certo? O que é... Por que essa pergunta? João, eu estou entendendo o seguinte, veja só, eu lembro que tudo no computador é múltiplo de, potência de 2, né? 2 elevado a alguma coisa. 127 não é. Na verdade, 127 é 128 menos 1, e 128 é 2 elevado a alguma coisa. Por que não botam logo 128? Porque o computador conta como 1. Então, o computador ele conta como o primeiro dispositivo. Daí, o primeiro endereço pertence ao computador no barramento USB. Os outros 127 endereços pertencem aos periféricos. É só para você entender o porquê do 127, certo? Coisa que você não pode esquecer. Vamos lá. Deixando de lado aqui os enfeites, continuando sobre o USB. O USB, ele é um barramento que tem duas características, né? Lembra que ele é escrito normalmente assim, Hot Plug and Play. Mas na verdade são duas coisas distintas. O Plug and Play, certo? E o Hot Swap. Ou seja, o barramento USB, ele permite que você ligue e desligue equipamentos sem desligar o computador, e os equipamentos conectados no barramento USB são reconhecidos automaticamente pelo computador. A gente já viu a tecnologia Plug and Play e as características que explicam o Plug and Play. O barramento USB tem 3 gerações, 3 evoluções. O USB 1, a primeira versão, tinha velocidades muito baixas, mesmo assim mais altas do que os substitutos da época, os substituídos da época, certo? O USB 2, que ainda é o mais usado hoje, consegue velocidades 40 vezes maiores do que o USB 1. E nós já conseguimos encontrar hoje em dia a USB 3, que eu acho que na aula de hardware básico eu falei sobre o USB 3. Pelo menos eu falei sobre a forma de você reconhecer o USB 3. O USB 3 consegue velocidades 10 vezes superiores às velocidades do USB 2, certo? O USB 3 é absurdamente rápido, certo? E a gente vai tratar um pouquinho, já que estamos nessa época, das principais diferenças do USB 3 para o USB 2. Isso é importante que a gente saiba, essas principais diferenças, ok? Vamos lá. João, eu preciso decorar essas velocidades? Precisa sim. O Hulk está dizendo que não, está dizendo que o Hulk está indignado com a sua pergunta. As duas primeiras, talvez a primeira, o primeiro USB eu acho que realmente você não deve decorar não, mas as outras duas é bom você ter em mente. E eu preciso decorar as duas em megabits por segundo e em megabytes por segundo. Vai de novo, Hulk, vai de novo, Hulk. Ó, se você decora uma, você decora outra.
Se você sabe uma, você sabe a outra, é só fazer o cálculo. Lembra, de bit para byte, divide por 8, de byte para bit, multiplica por 8. Acabou, é só isso. Então não tem muito que se preocupar, né? Concorda comigo? Vamos lá. Quais são as características do barramento USB 3 ou USB 3.0? Como é novidade, pode ser que ele caia em prova, então por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês, certo? Primeiro, ele é mais eficiente em matéria de consumo de energia, quer dizer, ele gasta menos energia, tá? Ele faz um trabalho e para realizar esse trabalho ele gasta menos energia do que a energia que seria gasta no USB 2 para fazer o mesmo trabalho, certo? Olha só, ele tem uma diferença dos demais barramentos, ele é full duplex, ele transmite e recebe dados ao mesmo tempo. Barramento USB 3, ele transmite e recebe dados ao mesmo tempo. Eu vou aproveitar para explicar rapidamente isso, né? Talvez a gente até use o restante da aula só para esse slide, mas a gente vai ter mais coisa para ver sobre o USB 3, então na próxima aula, certo? Mas veja só, vamos a essa classificação. Desculpe porque eu esqueci de preparar um slide para isso. Eu acho que eu vou deixar preparado no material que vai estar entregue para vocês aí na aula, certo? Mas eu deixei de preparar material para isso. Ó, primeiro, quando um caminho de informação ele é conhecido como simplex, ele só consegue fazer transmissão numa direção. Por exemplo, de A para B. Ele consegue fazer a transmissão nessa direção, mas não consegue fazer nessa direção. Ok? Então, por exemplo, a televisão, né? A TV, o sinal de TV, da rede de TV, vamos lá. Eu não gosto muito não, mas vamos lembrar, a Rede Globo. A Rede Globo transmite sinal para você. As rádios, a Antena 1, pronto, a rádio Antena 1, ela transmite sinal para você e você não pode transmitir de volta para ela. O sistema simplex é assim. Existe o sistema half duplex, que a maioria dos barramentos é assim, Você tem dois itens, pode ser um computador e uma impressora, existe transmissão nesse sentido. E também pode existir transmissão nesse sentido, mas só uma por vez. É a ideia do barramento. Lembra a ideia do barramento? A ideia do barramento é essa. Poxa, se eu estou usando o barramento para transmitir, o meu receptor não pode usar ao mesmo tempo o barramento para transmitir para mim. Ele tem que esperar que eu pare de falar para então ele começar a falar comigo. Então o barramento ele é normalmente half duplex. O barramento USB 3 ele é full duplex. Half significa meio, full significa todo, cheio. Então de A para B, enquanto A transmite para B, B transmite para A normalmente. É o que acontece, por exemplo, num telefone, quando você pode quebrar o maior pau no telefone e vocês dois estão falando ao mesmo tempo. Aqui seria como se fosse como é aquele rádio comunicador? Walkie-talkie, né? Aquele rádio comunicador. Né? Alô, não sei o que, você câmbio, aí eu solto o botão. Pronto. Melhor do que rádio comunicador, minha gente. O Nextel, a gente está tão acostumado com esse PTT do Nextel. Então aí você fala com a pessoa alguma coisa simples e solta o botão. Aí a pessoa aperta o botão e fala com você. Isso é half duplex. Um telefone normal é full duplex. Mó pau, tô quebrando com a pessoa do outro lado lá e ela gritando e você gritando, pronto, fecha, bate o telefone na cara do outro, mas o som está sendo transmitido simultaneamente nas duas direções. Nos dois sentidos, né? O barramento USB 3 é um exemplo de barramento full duplex. É um exemplo de barramento, é uma diferença enorme do USB 2. É que o USB 3 ele permite a comunicação simultânea nos dois sentidos, certo? Então, se você tiver no barramento ligado uma impressora e um scanner, isso é excelente. Uma impressora, deixa eu desenhar isso aqui. Se você tiver no seu computador, aqui está o computador. Aqui está um cabo USB 3 ligado a um hub USB 3, ligado a um scanner USB 3, ligado a uma impressora USB 3. Atenção, para que a coisa use as características do USB 3, todos os equipamentos envolvidos
tem que ser USB 3. Todos eles têm que ser USB 3. Certo? Mas imagine tudo aqui é USB 3. Então o que acontece? O computador está transmitindo sinais para a impressora, enquanto que o scanner está mandando sinais para o computador ao mesmo tempo. Isso aumenta substancialmente a velocidade do conjunto todo. Antigamente não, no USB 2 o que acontece? Eu estou mandando a informação para a impressora. O scanner não pode mandar informação simultaneamente para o meu computador. Eu tenho que terminar o barramento. O que acontece é que o barramento ele faz isso de forma tão rápida que a gente pensa, eu já imprimi, escaneei ao mesmo tempo, tudo bem. Mas lá no computador, enquanto a CPU está mandando dados para a impressora, o scanner não pode mandar, porque não pode usar o barramento. Aí o que acontece? A CPU dá uma parada de alguns instantes e aí o scanner aproveita e manda. Agora não. Agora a coisa pode acontecer simultaneamente mesmo. O barramento aceita simultaneamente transmissão e recepção, certo? E para terminar aqui, das características do USB 3, certo? Ele é compatível com o USB 2, ou seja, eu posso encaixar equipamentos USB 2 na porta USB 3, posso sim, certo? Mas tem uns poréns que a gente vai começar com essa informação aqui na próxima aula, não é agora não, tá certo? Não esquece, por favor, que se você quiser mandar questões para eu comentar, botar aqui nas aulas, manda um e-mail para joão@euvopassar.com.br e bota no assunto do seu e-mail, questões para o YouTube, certo? O meu programa de e-mail vai selecionar, automaticamente eu vou prestar atenção nesse seu pedido e aí vou juntar, se a questão for pertinente, eu vou juntar na lista de questões que a gente vai usar no final de cada módulo, tá? A gente termina essa aula sobre o USB agora, mas a gente vai começar a aula já falando de USB de novo na nossa próxima aula, se Deus quiser. Fica atento, obrigado por sua atenção e até a nossa próxima aula.